Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na comunidade de professores. Eu, os professores preparados para as novas gerações de estudante. Quero aproveitar e cumprimentar os nossos cientistas de inteligência artificial que estão aqui, que fazem parte do nosso programa de formação em IA. Patrícia, Sandra, Juliana, Bianca. São alguns dos nossos cientistas. Se eu esquecer de alguém, se pronuncie por aqui. Eu fico muito feliz em tê-los aqui toda segunda-feira também, né? Quero falar também para vocês, pessoal, que nós temos vários de vocês que são assinantes da nossa plataforma por assinatura, tá? E eu quero contar, já dar alguns spoilers para vocês, que a nossa plataforma por assinatura está sendo 100% reformulada, e a partir de janeiro, vocês vão poder estar acessando ela de uma forma muito diferente, com mais de 20 cursos disponíveis, com agentes personalizados disponíveis, tem 3 que são sensacionais. Vocês vão ter muito conteúdo disponível lá na nossa plataforma também, tá? Eu fiquei aí, desde outubro que eu não tenho falado muito sobre ela, porque a gente está reformulando 100% essa nossa plataforma, para que realmente ela atenda as demandas de vocês, dos professores das novas gerações. Então, se preparem, porque a partir de janeiro vocês vão poder fazer parte da maior comunidade de professores que estão preparados para as novas gerações de estudantes, tá? Também outra notícia importante aqui para vocês é que a partir de janeiro nossas aulas não serão mais pelo Meet. Nós tentamos fazer algumas transmissões pelo YouTube, depois acabamos voltando para o Meet, mas a partir de janeiro, 100% das nossas aulas gratuitas aqui na comunidade serão transmitidas via YouTube, tá? Porque a gente vai deixar esse material lá no YouTube gratuitamente disponível, tá? Então, toda segunda-feira vai ter aula lá, gratuitamente. Essas aulas sempre vão ficar disponíveis gratuitamente, full time lá no YouTube, já contando para vocês as novidades aqui que nós teremos para o ano que vem, tá? Então, não vai mais precisar acessar aqui, vocês vão ter que estar sempre ligadinhos lá no nosso YouTube, para essas aulas de segunda-feira. Olha só, temos a Daniele Bezerra, que é da UDESC Chapecó, primeira vez. Indicação da Adri, que já te acompanha. Muito obrigada por estar aqui, Daniele. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, comunidade Professor Z. Muito bem, mas hoje eu quero falar algumas coisas para vocês, tá? De novidades da inteligência artificial. Ainda não de tendências, tá? Tendências a gente vai falar, mas um pouco sobre tendências também. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre tendências na semana que vem. Vocês têm percebido que, olha, nós estamos com mais de 30 pessoas aqui ao vivo. Nossa, quando eu olho isso, pessoal, desculpa, mas eu fico tão feliz, sabe? Porque vai fazer 4 anos que toda segunda-feira a gente se encontra aqui às 10 da manhã, salvo exceções. Já são mais de 200 aulas, eu acho que eu dei aqui para vocês já. Então, eu até tenho que fazer as contas. Eu falei que eu queria fazer e colocar os números das aulas. Isso, nossa, me deixa tão feliz, sabe? De saber que vocês sempre estão aqui. Eu sei que tem professores que colocam na agenda, né, a nossa aula. Mas então vamos lá, falando um pouco de novidades, pessoal. Quando a gente fala de novidades hoje no mundo de inteligência artificial, parece que tudo é novidade, né? E por que eu trouxe esse tema aqui para vocês hoje falar de novidades, tá? Quando a gente fala de IA, todo dia tem uma novidade nova. Todo dia, tá? E eu quero abordar umas coisas aqui bem importantes com vocês, trazendo um pouco até de contexto, até de mentalidade, tá? Por que eu quero trazer isso aqui para vocês, de olhar para esse mundo de uma forma diferente, tá? Porque todo dia a gente está recebendo novidade de inteligência artificial, tá? Então, imaginem vocês, professores, que precisam estar preparados para atender as novas demandas, que vocês estão formando, são formadores de pessoas, de indivíduos para a sociedade, são formadores de profissionais, de pessoas técnicas. Tá? Vocês precisam estar atentos a todas essas novidades, tá? E quando a gente fala do mundo da inteligência artificial, reporto aqui mais uma vez, né?
tá tendo muita novidade toda hora, todo tempo, tá? A gente realmente, assim, tá quase assim, tá quase tendo uma... Como é que eu ouvi semana passada? Tá quase tendo já um esgotamento de tanta novidade no mundo da inteligência artificial, porque parece que nunca dá tempo de a gente dominar uma e a gente já está tendo que ir para outra ferramenta, tá? Deixa eu ver, agora sim vai projetar para vocês, tá? Isso, é quase como se fosse uma overdose, né? Mas, de fato, esse é o novo mundo, tá? Na semana passada, nas 2 últimas semanas, o mundo que tem dominado o mercado de inteligência artificial é a Google, tá? A Google lançou o Opal, tá? Que é para fazer automações, que eu comecei a usar agora, porque lançou, não semana passada, lançou na sexta da outra semana, tá? Que é para fazer automações, porque tem uma tendência maior de automações para o ano que vem também, de você automatizar alguns processos, tá? O pessoal vinha falando esse ano, mas não deslanchou. Acho que o ano que vem vai ser um ano que vai olhar muito para isso, desses processos de automações. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque hoje no mundo a gente está falando de 900 milhões de usuários diários de inteligência artificial. Não só de inteligência artificial no contexto geral, de chat GPT, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né, vocês colocaram aqui até no chat, a gente está vivendo uma overdose de inteligência artificial, de conteúdo, de inovação e de novidade, tá? Sim, de fato a gente está vivendo isso, a gente está tendo muita novidade, só que à medida que a gente está tendo muita novidade, eu estou vendo que as pessoas estão cada vez mais superficiais com o nível de uso da inteligência artificial. E o que eu estou vendo que está acontecendo, e vocês vão concordar comigo. Quando eu olho para as redes sociais, eu vejo tudo igual. Quando eu converso com as pessoas, parece que está todo mundo com o mesmo padrão já. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês aqui hoje, o que vai diferir vocês do igual a forma que está aí, todo mundo está igual. O que vai deixar vocês como realmente profissionais diferenciados, que realmente juntam o conhecimento técnico de vocês com o conhecimento técnico da inteligência artificial, tá? Esse número aqui, pessoal, são 900 milhões de usos diários, tá? Ele, com certeza, início do ano que vem, já vai passar. Nós vamos estar aí com mais de 1 bi de pessoas usando diariamente inteligência artificial. E sabe onde que está a minha maior preocupação, pessoal? Está em algumas coisas como isso aqui, tá? Hoje a inteligência artificial ela já alcança 93% dos brasileiros, porém, somente 54% das pessoas entendem o que é IA. Tá? Isso aqui é gravíssimo, tá? Essa outra notícia da Forbes aqui mostra que 49% apenas dos brasileiros utilizam todos os dias. Essa outra notícia internacional aqui fala que de 68% dos brasileiros que usam IA todos os dias, apenas 31% tem alguma formação, tá? Isso ultrapassa a média global. E esses números são assustadores, tá, pessoal? E por que eles são assustadores, tá? Porque hoje, quando a gente olha para a educação num contexto geral, tá? Falando aqui de ensino médio, 70% dos alunos já usam inteligência artificial, tá? E falando em contexto de ensino superior, uma notícia, pasmem vocês, de 2023, já dizia lá em 2023, tá? 2 anos atrás, preste atenção, 2 anos atrás, mais de metade dos universitários brasileiros já estavam usando inteligência artificial, tá? Pessoal, por que eu estou falando sobre isso aqui? Tá? Porque não vai dar para mais vocês utilizarem de forma intuitiva, de forma simples, de forma simplificada, porque o aluno vai começar a cobrar cada vez mais de vocês. Tá? O aluno vai começar a exigir. E aí entra uma grande preocupação que nós temos, tá? Que são as fake news geradas por inteligência artificial, especialmente no contexto político, que vai ser o ano que vem, tá? Inclusive, cabe um alerta aqui, que eu vou gravar um vídeo, inclusive, amanhã sobre isso,
tá? Não sei se vocês, professores, já olharam para o calendário do ano que vem, mas nós estamos fritos e muito bem fritos. Vocês já viram, pessoal, o tanto de feriado que vai ter? A Copa do Mundo dobrou o tempo agora, porque entrou mais não sei quantos times para a Copa do Mundo. Vocês sabem que isso na educação gera um revu também. E nós temos um ano político também o ano que vem. Ou seja, vamos ter menos tempo e vamos ter que produzir muito mais, porque calendário letivo vai ter que cumprir, o material da ementa vai ter que cumprir, as aulas vai ter que cumprir. E como que a gente vai fazer isso de forma assertiva e de forma estratégica? Tá? Então, o ano que vem vai ser um ano desafiador. Tá? Outra coisa importante que eu tenho para falar aqui para vocês, que hoje, de 7 em cada 10 artigos publicados são feitos por inteligência artificial, tá? E mais de metade desses materiais, dos materiais que são postados hoje na internet, nas redes sociais, mais de metade desses materiais são feitos hoje por inteligência artificial, tá? Mais ou menos 52% de tudo que é postado é feito por inteligência artificial hoje, tá? Então vejam que a gente está no mundo, tá? Então, de fato, a inteligência artificial ela está em todos os em tudo já hoje, vocês sabem muito bem disso, tá? Mas a pergunta que eu quero deixar e deixar bem claro para você aqui, como que você está se preparando para esse novo mundo, tá? E para fazer um desafio para vocês agora, eu vou mostrar para vocês um aplicativo, tá? Que os meus cientistas de inteligência artificial já fizeram isso, porque os cientistas de inteligência artificial, eles recebem as coisas bem de forma antecipada, tá? Tudo que é novidade a gente já trabalha com eles de forma antecipada, tá? E eles têm realmente prioridade, tudo que é novidade a gente compartilha no nosso programa de formação em inteligência artificial, que é o único programa do Brasil com certificação validada pelo MEC, tá? E agora, pessoal, eu quero que vocês preparem os seus celulares. Eu vou disponibilizar um QR Code aqui e nós vamos fazer um teste, tá? Um teste para ver o quanto bons vocês estão em identificar conteúdos gerados por inteligência artificial, tá? É um aplicativo simples, tá? É um site, na verdade, nem é um aplicativo. Eu já vou colocar o link para vocês aqui, onde vocês vão ter que selecionar qual é a foto real, tá? Qual é a foto real? Eu já vou colocar aqui. Ele vai sempre aparecer duas fotos aqui, e você vai ter que identificar qual é a foto real dentro dessa plataforma. Sempre vai aparecer assim, ó, como você está vendo aqui, e aí são duas imagens, você seleciona qual que é real. Vocês têm o desafio agora, eu vou dar 4 minutinhos para vocês, de vocês fazerem 10 fotos, tá? Ele vai passando 10 fotos, vai indo para o próximo, e você vai identificar quantas fotos você vai acertar e quantas você vai errar. Lembrando, tem que identificar a foto real, tá? O conteúdo, a imagem que é real, tá? Uma imagem é feita por IA e a outra é feita, são imagens reais, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, 4 minutinhos. Vamos lá? Então, agora o desafio é com vocês. Pode fazer no celular, pode fazer direto pelo site que está aqui já disponível para vocês.
Mais 2 minutinhos. Depois já vão colocando aqui no chat quantas imagens vocês acertaram. Tipo, 3 de 10, 5 de 10. Ó, vamos lá. Bianca, olha uma cientista aí. 7 de 10. Carlos, 3 de 10. Quem mais? Mas esses cientistas são muito bem preparados. 7 de 10, Graciele, 6 de 10, Aline, 8 de 10, Aline Massaroli, que está sempre aqui toda segunda-feira, Henrique, 6 de 10, quem mais? Olha, Elisângela, 9 de 10, Tainara, no caso, ela errou 4 fotos, então ela acertou 6 de 10. Aline e o bebê, pode contar 2 vezes, 4 de 10. Muito bem, o mais importante é não perder, Aline. Não perder nenhum encontro. Quem mais? Vamos ver quem mais. Vamos ver. 8 de 10, 4 de 10. Ó, mais alguns segundinhos. Tempo esgotado. Nove de 10, 8 de 10. Olha, teve um pessoal que foi muito bom. Estão estudando bastante, se preparando bastante. Muito bem, pessoal. Fico muito, muito, muito feliz em ver o desempenho de vocês aqui, tá? Mas por que eu quis trazer esse aplicativo aqui para vocês utilizarem, para vocês testarem, tá, pessoal? Não só para vocês fazerem um ponto crítico sobre o quanto vocês estão dominando a inteligência artificial, mas vocês podem levar isso para a sala de aula de vocês. Por quê? Um dos maiores apontamentos que eu venho recebendo é que os alunos eles estão aceitando tudo como verdade, e aí entra no aspecto da fake news, tá? E por que eu falo, por que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês e discutir um pouquinho sobre a questão das novidades, né? E depois eu vou abrir para vocês para compartilhar. Porque essa é uma atividade que vocês podem levar para a sala de aula. E quando os alunos utilizarem inteligência artificial, quando você estimular o seu aluno a usar IA, você pode trabalhar, dizer para o teu aluno olhar para esse aplicativo e o quanto ele vai ser crítico, quantas ele vai acertar. Tem algumas que são óbvias, que tem alguns erros grotescos, mas tem algumas que são tão perfeitas, tão perfeitas, tão perfeitas, que você nem desconfia que é inteligência artificial. E aí, para fazer com que esses estudantes desenvolvam, então, pensamento crítico. Essa é uma excelente ferramenta para vocês levarem para a sala de aula e fazerem com que os alunos de vocês desenvolvam um pensamento crítico, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque semana passada eu li um artigo, tá? Uma notícia, que no resumo ele dizia a seguinte frase: em 5 anos, não. Prestem atenção nisso, tá? 5 anos é logo ali. Não existirão mais profissionais na educação sem dominar IA. E aí eu acho que ele foi conservador, 5 anos.
Pessoal, 5 anos passa muito rápido, passa voando. A gente nem vê passar o ano, tá? E eu acho que eles foram extremamente conservadores. Eu acho que, assim, ó, em 3 anos, quem não dominar a inteligência artificial vai estar fora do mercado, vai ser descartado, literalmente, descartado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu já fiz uma aula de ética aqui com vocês, já falei sobre ética aqui também, e quando a gente fala sobre o uso ético de IA, todas as instituições estão se reestruturando, estão fazendo o seu documental de uso ético, estão preparando seus professores, algumas, não todas, tá? E aí você tem grandes oportunidades. Imagine que as instituições agora estão olhando para ter disciplinas de inteligência artificial. Daí imagina, no teu curso, na tua escola, tem uma disciplina de IA e você não sabe usar, não domina o uso estratégico de inteligência artificial. Isso vai gerar um grande impacto. Então, isso aqui eu quero que vocês tenham muita clareza, tá? Que isso aqui é notícia, tá? São cientistas IA que estavam discutindo sobre esse conteúdo nos Estados Unidos e fizeram uma matéria sobre isso. Em 5 anos, não existirão mais profissionais da educação sem IA, tá? Eles faziam uma abordagem de todos os profissionais e, basicamente, pessoal, de todas as profissões, tá? No mais tardar 5 anos, a gente não vai mais ver esses profissionais no mercado. Quem vê, os profissionais que estiverem vão ser profissionais recebendo salário baixo, tá? Fazendo aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, tá? Que são extremamente burocráticos, mas todo o trabalho que exige um nível maior de inteligência vai ser feito com inteligência artificial. E isso, tá, está linkado, intimamente linkado aos novos lançamentos que a gente está vendo da Google, por exemplo. Pessoal, a Google valorizou absurdamente na semana passada pelos lançamentos deles, tá? Já artigos científicos todos feitos por IA, o conteúdo que a gente consome é tudo feito por IA. Então, esse é um alerta muito grande que eu quero dar para você, tá? Porque diante de tudo isso, a gente tem uma série de desafios éticos que nós precisamos seguir, especialmente na educação. No Brasil, a gente não tem regulamentação ainda, tá? Não temos nenhuma regulamentação, mas nós precisamos seguir obrigatoriamente, tá? A LGPD. Se não seguirmos a LGPD, tá? Nós estamos cometendo crime. Nós precisamos seguir a LGPD usando inteligência artificial, que aí entra a questão de segurança de dados, tá? E isso é muito, 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 muito importante. E eu criei uma ferramenta chamada os 4 P's das decisões éticas em IA, que os meus cientistas IA têm acesso a essa ferramenta para tomar melhores decisões, e decisões com segurança. Porque hoje, pessoal, eu confesso para vocês que eu, que sou especialista, né, que trago a novidade aqui para vocês, hoje eu estou tendo medo de algumas decisões éticas, porque está tendo uma série de processos, uma série de problemas éticos. Plágio, então, nem se fale. A gente está vendo um monte de livro, de artigo sendo retratado, porque a retratação ela só acontece porque o indivíduo que usou não soube usar, tá? Porque quem sabe usar IA não vai ter esse tipo de problema. Tá? Então, isso são coisas extremamente importantes, tá? Então, eu quero que vocês passem a ver, pessoal, a inteligência artificial não mais só como uma ferramenta de trabalho, mas sim como uma nova forma de trabalho, tá? E que vocês, de fato, se preparem para isso, tá? Se qualifiquem, busquem, tá? Não só aqui, mas tem que ser de forma mais aprofundada, tem que discutir de forma mais profunda, tem que se especializar, tá? Tem que ser de forma mais profunda. Por quê, pessoal? A gente está tendo um excesso de plataformas, de novidades no mundo de inteligência artificial, tá? E agora eu vou abrir para vocês para a gente discutir, tá? Porque semana que vem, na segunda-feira, eu vou trazer tendências para vocês. Então, tudo que é tendência para 2026, no mundo da educação com inteligência artificial, eu vou trazer para vocês na semana que vem. E eu quero convocar todos vocês na semana que vem para convidarem o máximo de pessoas possíveis para a gente lotar essa sala aqui, porque vai ser a última aula que nós vamos fazer no Meet.
Tá? O Sérgio Bicudo já fez uma pergunta bem relevante aqui. Como tem visto as IAs chinesas gratuitas, open source versus modo americano pago? DeepSeek seria uma opção real ao GPT? Sérgio Bicudo, olha só. Quando a gente fala do uso ético de inteligência artificial, a gente entra num conflito com a China gigantesco, tá? Por quê? Por exemplo, o DeepSeek, ele não respeita o princípio básico da LGPD. Tá? Que é você dizer para ele que ele não pode usar os seus dados para alimentar a ferramenta, que é o que eu oriento todo mundo fazer, tá? Então, que é a primeira coisa que eu falo, você tem que fazer segurança de dados, tá? Primeira coisa, tá? E o DeepSeek, ele não te dá essa opção, e a LGPD brasileira diz que o usuário tem que tomar a decisão do que ele quer fazer ou não, tá? Então, o que eu vejo hoje, tá? Eles estão avançando no mercado, eles estão ganhando muito espaço, tá? Eles têm uma visão um pouco diferente, mas essa versão do modo gratuito deles, para mim, é porque eles querem os dados de todo mundo, tá? A China, pessoal, quem lê algumas coisas mais profundas, quem já visitou a China, eu tenho alguns conhecidos que visitaram a China, tá? E tem a Bia Martins, que é uma grande amiga minha, que ela fala assim: Bia, a China tem planos para 100 anos, eles não têm planos para 5 anos. E a China, lá ela falou, nas empresas, eles têm um plano de dominação mundial. Ela falou, eles têm esse plano e está muito claro, e eles falam assim, ó, nós íamos fazendo as visitas nas empresas e eles falavam claramente isso. E para mim, o que eu olho para quando... Pessoal, tudo que é gratuito, o produto é você. Tá? Então, quando eu olho para uma IA aberta, assim, tem alguma coisa por trás, tá? Ninguém faz hoje de forma sem intenção, ninguém dá nada sem intenção, ninguém faz nada sem intenção, tá? Por que o chat GPT dá um pouquinho para você e fica te limitando? Porque ele quer que você pague, então é intencional, ele quer que você use, teste um pouquinho e que você pague depois a ferramenta, tá? Então, assim, eu tenho estudado cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial chinesa e eu tenho cada vez mais medo de usar as ferramentas chinesas, tá? Não tem nenhuma até agora que ela traz uma real segurança de dados para o usuário, tá? Não tem nenhuma. Então, assim, não sei, pode ser a linha que eu estudo, tá? Eu sei que tem pessoas que são defensores, mas, enfim, não sei, gente, é a minha opinião, tá? Sérgio colocou aqui, ó, dizem que a China é free mais para dominar o mercado mundial do que para roubar dados. Mas tu tá entendendo que tem uma estratégia? Tá? Eles vão dominar o mercado, mas como é que eles fazem dominação do mercado também sem a coleta dos nossos dados? Não tem como. Tá? Inclusive o DeepSeek, se você olhar lá as normas do DeepSeek, inclusive quando lançou o DeepSeek, eu fiz uma aula para os meus alunos falando sobre isso no programa de formação. Foi mais lá no início do ano, né? Lá na segurança de dados do DeepSeek, na segurança de dados que não tem, né? Lá no manual do usuário, nos termos que a gente aceita de todos, está dizendo assim, que eles coletam todos os dados de IP, os keystrokes, que é um dado específico lá que não pode coletar, eles coletam, porque a partir da tua digitação, velocidade de digitação, eles conseguem fazer um mapeamento e eles vão te seguir em qualquer lugar do mundo. Eles podem saber aonde você está, tá? Eu acho que é tudo junto, tá, Sérgio? Então, assim, não sei se é a linha que eu sigo, mas é um pouco da minha opinião, eu desconfio muito, tá? Eu tenho uma mentalidade muito específica para essas coisas da China também, pessoal, por exemplo, tá? Embora... Vou dar só a minha opinião aqui das coisas que eu faço aqui e minha família faz, tá? Embora a gente sabe que muitos produtos vêm da China, eu nunca compro produtos de empresas chinesas ou em sites chineses. Eu compro de empresas brasileiras, porque o meu dinheiro tem que ficar de imposto de tudo aqui, não tem que ir para fora, tá? Eu gosto de fomentar as empresas, as pessoas que são daqui, tá? E eu não, realmente, assim, por mais que o produto, muitos vêm, inclusive a gente olha o celular, muitos vêm, muita coisa vem da China, mas falam, não, mas vai passar por uma empresa brasileira? Ok, tá? Porque, pessoal, eu acho que a gente tem que se valorizar um pouco mais, assim, sabe? Então, eu tenho um cuidado com isso,
Óbvio que a maioria dos produtos que a gente tem em casa é da China hoje, porque o custo de produção lá é muito baixo, mas esse custo de produção também tem um objetivo, né? Enfim, são coisas da minha cabeça, tá? Que do que eu estudo, do que eu vejo, das coisas que eu acredito, tá? Então é mais ou menos essa visão que eu tenho. Mais perguntas, pessoal? O Sérgio falou algo bem importante. Não só IA, a China na educação é um absurdo, não dá para deixar de acompanhar. Sérgio, eu acompanho muito a educação chinesa. Pessoal, eles dão de 1000-0 em nós, tá? Primeiro, desde o ano passado, 2024, início de 2024, todas as escolas de ensino fundamental, aqui seria o nosso Fundamental 1, já tinham disciplina de IA. Todas, 100%. Tá? É tipo ordem do governo, todas já tinham. Tá? E aí tem aquela questão, né? O professor se vira, eles cobram e eles são extremamente rigorosos. Extremamente rigorosos. Só que funciona. Funciona porque acaba que o pessoal, de certa forma, tem medo, né? E porque eles são muito metódicos com as coisas. Então, é desde o ano passado que todas as escolas no país, na China, têm disciplina de IA, tá? Eles trabalham, gente, mentalidade daquelas criancinhas absurda, assim, é absurdo. Comunicação, mentalidade, línguas, as crianças efetivamente, é obrigatório, tem que saber várias línguas, tá? Já na escola, no ensino básico, assim, então, realmente isso você tem toda a razão, Sérgio. A educação deles é absurda, assim. Tanto artigos, se tu for ver artigo publicado hoje, a maioria dos artigos que tem publicado hoje são chineses. É só você olhar, tá? A gente tem muita publicação chinesa. Eles são muito rápidos, são muito ágeis em publicar. Eles são extremamente focados também. Mais perguntas, pessoal? Eu quis dar um contexto geral do que a gente está vivendo hoje, para ser um pouco mais leve, tá? Porque a gente está na finaleira do semestre. Olha só, a Tainara colocou, profundo isso, as pessoas não estão se atentando sobre essas questões de segurança. Quanto mais os alunos, daí a importância de formação dos professores. Exatamente. Exatamente. Os alunos não sabem mexer, gente. Esquece. Os alunos, pessoal, eu coloco a minha mão no fogo, tá? De uma turma de 30, 40 alunos, tem um que sabe usar a inteligência artificial, mais ou menos, porque ele estuda um pouco mais. O resto, bota no chat GPT e o GPT faz, de qualquer jeito, tá? Bota no Gama, o Gama faz, de qualquer jeito. Não sabem usar. Quem é que vai trabalhar isso com o aluno? O professor, tá? A Daniela colocou, eu ouvi o podcast do Elon Musk, no podcast do Pio Kamati, e abordou algo bem preocupante, os empregos 2026. Perdas de empregos massivas por IA e ocorrendo subempregos. Isso apenas é uma inquietação. Daniele, eu acredito que isso vai acontecer. Tá? Vai ter perda de emprego massivamente por IA. Como que você não pode perder o emprego? Você dominando a inteligência artificial. Por isso que eu falo, não é a IA que vai substituir as pessoas. As pessoas que sabem usar a IA vão dominar as que não sabem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Nós contratamos uma nova funcionária, agora, que vai fazer um papel de contato, com um contato inicial com todos os professores que chegam até nós. Eu até conversei com a Liz hoje de manhã, mais cedo, sobre isso, tá? Eu contratei um ser humano para fazer isso, porque a nossa demanda ainda, a gente não tem sentido contratar uma inteligência artificial, porque é uma demanda muito pequena, e essa inteligência artificial que faz isso é extremamente cara, tá? Mas tem uma IA que ela faz ligações, e parece que você está falando com um humano, tá? E ela faz 800 ligações por hora. Só que por trás dessa IA que faz ligação, tem uma profissional técnica que domina a técnica do que aquela IA tem que fazer. Então, a pessoa que está por trás dessa plataforma, que faz 800 ligações por hora, ela domina a técnica de vendas e ela também domina, não é técnica de venda, são passos antes de venda, tá? Juliana, tu não precisa disso agora, tá?
Não tem demanda, tá? Esquece. Tu tem 800 ligações para fazer por hora? Não tem, não é hora. Por exemplo, por que nós não contratamos? Eu conheço a plataforma, acabei conhecendo a plataforma, né? Não conheço tão profundamente. Só que eu não tenho demanda para uma plataforma dessa que custa mais de 10 mil reais para você implementar e depois tem um valor de mensalidade altíssimo por mês. Então, para mim, hoje ainda fica mais barato contratar um ser humano para fazer, porque não tem demanda. Então, vejam o quanto é importante dominar a IA. O ManyChat não faz isso, tá, Sérgio Bicuto? Isso que eu estou falando, tá? E o ManyChat, ele é mais para... E o ManyChat é muito mecânico. Eu uso o ManyChat hoje, tá? Mas essa IA que eu tô falando, ela faz ligação, gente. Ela faz 800 ligações por hora. Gente, isso é absurdo, tá? E tá dando muito resultado para as empresas que têm essa demanda de lead, tá? Que tem essa demanda de clientes, tá? Então, vejam, pessoal, que você saber usar, saber como usar, saber tudo isso faz toda a diferença. E por isso que eu falo que quantos profissionais que faziam ligação são substituídos por essa SDR, que é essa plataforma, né? Talvez 50 pessoas foram substituídas, só que teve uma Mariazinha, que ela era muito boa no que ela fazia e ela dominou a inteligência artificial também. Só que daí o que aconteceu com essa Mariazinha? Ela aumentou o salário dela, ela está ganhando 10 vezes mais do que ela estava ganhando, porque ela dominava os dois. Tá? Então, vejam, Sérgio, não é isso, tá? É um outro estilo de plataforma, tá? É um outro estilo. Então, vejam, pessoal, que não é... Vai substituir? É óbvio que vai. A IA vai substituir. A gente de copy hoje não precisa mais ter um profissional de copy que escreve as copies do que você vai falar. Não precisa mais, gente. Não faz sentido ter. Hoje, o cientista de inteligência artificial, hoje aqui, por exemplo, todos eles têm um agente nosso que faz copy que todos utilizam. E eles não precisam pagar alguém. Há 2 anos atrás, tinha que pagar alguém que fosse escrever as tuas copies, que era especialista nisso. Hoje não precisa mais, substituiu. Lise, pode falar. Bia, ainda complementando sobre essa IA, o proprietário tinha vários SDRs, assim, uma mesa cheia. E aí alguns ele demitiu e outros ele subiu de cargo, então se tornaram closers, né? Quem era potencial, ele não demitiu, né? Ele só contratou... Ninguém vai demitir. Isso aí. Profissional bom, ninguém demite, gente. Gente boa, ninguém demite. Quem é atualizado, quem está sempre em constante formação, tá? Ninguém demite. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu falo que essa é uma preocupação que para mim não existe. Agora, imagina você que está no ensino superior, tá? Que está no ensino médio, que você está mandando para o mercado aluno que não domina IA. Tá? Você está mandando um profissional que vai perder a oportunidade e a culpa é tua. Eu falo que a culpa é do professor. E isso, a culpa não é do aluno e nunca será do aluno. Porque as competências do mercado, quem tem que passar para o aluno é o professor. Porque o aluno está indo para a faculdade, para o curso técnico, para a graduação, para aprender o que tem de novidade no mercado. Essa culpa é 100% do professor e não vem me dizer que é culpa do aluno também, que não é. É culpa do aluno se ele não estudar e não se qualificar. Depois, tá? Aí sim. Aí, por exemplo, a área da saúde. A área da saúde, gente, é desde os anos 70 que tem inteligência artificial em diagnóstico. Eu fico apavorada, porque tem professor que nunca fala sobre o uso de IA na área da saúde. Diagnóstico médico de geral. Tá? Diagnóstico e médico, a parte de raio-x, ressonância raio-x, é desde os anos 90 que está implementado nos equipamentos de inteligência artificial. Tá? Hemograma, exame parasitológico de fezes, que a gente vê a imagem, uro que vê da questão da urina, todos os exames que a gente vê em imagem na área da saúde, tá, já são feitos por IA nos grandes players.
tá? As grandes empresas, tá? Ninguém mais faz de forma manual, tá? Olha a Daniele trazendo aqui, ó, sobre a enfermagem cirúrgica. Tem alguma IA que você indica estudar? Daniele, eu teria que olhar de forma mais profunda, tá? Mas, por exemplo, na enfermagem, gente, a gente pode usar muito inteligência artificial em vários aspectos, tá? Vários aspectos, tá? Vários. Desde diagnóstico a coisas mais complexas, tá? Então, assim, hoje nenhum profissional de nenhuma área pode sair para o mercado sem dominar a competência em IA. Tá? Sem dominar a competência em IA. Não tem como, não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Tá? Então, isso é muito importante. E aí o detalhe, não é só dominar a competência, é saber usar com ética, tá? Que é importante, não é sair usando qualquer ferramenta sem estudar um pouco antes. Tá? E isso faz toda a diferença. Na área do direito, é usado há anos-luz já inteligência artificial. Tá? É uma área que o pessoal está, especialmente na faculdade, o pessoal é muito, conteudista e saudosista. Aí olha para a contabilidade. Hoje a contabilidade da minha empresa, pessoal, é uma empresa de Palhoça, pertinho de Floripa, que faz, tá? Eu pago menos de R$200 por mês, enquanto a maioria das pessoas paga mais de um salário mínimo, tá? E eu tô falando de um faturamento legal da minha empresa, tá? Por quê? Porque eles fazem 100% com IA. Tudo é inteligência artificial e automatizado, tá? Então, o que que aconteceu? Eles têm muito cliente e diminui absurdamente o custo. E aí torna-se mais viável as coisas. Então, veja aqui. E aí a gente tem ainda no processo... E eu falo isso, pessoal, porque eu acompanho um monte de universidade. Tá? E um monte de instituição técnica, pega os professores de ensino médio, sempre mais do mesmo. Gente, não dá mais. Não dá mais, não tem como. A gente tá... E essa culpa é do professor. Se não preparar para IA, a culpa é do professor. Se não discutir esses assuntos. Pessoal, 10h54 aqui. Eu tenho certeza que hoje foi um abrir de mentes para vocês, tá? Quem é novo, que estava aqui, seja muito bem-vindo. Eu vi que a Prof. Marlete, que é a nossa cientista de IA, chegou aqui também, tá? Realmente é um abrir de mente aqui, tá um pouco mais leve, porque nós estamos indo para a finaleira de ano, tá? Mas eu quero aproveitar aqui, pessoal, e convidar vocês, tá? Para quem ainda não se inscreveu no Conexão Docente, tá? Que nós estamos, então, com as inscrições abertas para o Conexão Docente, tá? Eu vou colocar o link aqui. O Conexão Docente são 4 dias, é preparatório para o ano que vem, tá? Eu vou colocar o link da página aqui para vocês. É R$25 para participar dos 4 dias, tá? Tem certificação e tem material complementar, tá? Então, vocês vão receber certificado por participar do evento. É um evento preparatório para o ano que vem, tá? Então, tá aqui o link para vocês se inscreverem, tá? Então, vocês vão clicar nesta página que está aqui, tem um descritivo do que é, tá? E aí, vocês vão garantir a vaga de vocês por apenas R$25, porque ele tem certificação, certo? Pessoal, nos vemos aqui segunda-feira com tendências para o ano que vem, combinado? Até mais. Tchau, tchau.